Bom dia, terráqueos aqui dessa terra. Bom, propósito talvez de compartilhar, né, essas ideias, a gente está podendo conversar por aqui. Eu estou iniciando essa página pelo YouTube agora, assim, depois de muitas conversas com muitas pessoas, muitas ideias. E há pouco tempo uma amiga também me trouxe essa ideia de compartilhar por aqui, porque às vezes essas redes sociais, né, que a gente usa hoje em pleno 2025, Instagram, algumas outras, mas o principal Instagram, a gente tem umas questões ali com muitas pessoas que a gente conhece, enfim, coisas que às vezes nos bloqueia de estar comunicando coisas que seriam legais de comunicar. E então o propósito aqui, né, desse canal é que a gente possa, com liberdade, né, falar sobre o que tem a ver com essa linguagem universal, que tem a ver com essa integração de tudo, né, que para mim o propósito da vida e no momento está muito ligada a essa integração, a gente ir compreendendo, né, que nada está tão separado como a gente acha, né, que as religiões elas só são pontos de vista diferentes, né, as nossas crenças, enfim, tudo tem a ver com alguns pontos de vista, lugar de onde a gente está, enfim, tanta coisa. E só que tipo o efeito, né, que o mundo e que as coisas têm tido, né, a proporção que tem tomado também esses efeitos, a gente, todo mundo, de todas as linguagens, tem percebido, né, o que está mais difícil agora, né, principalmente na matéria. Ontem mesmo eu fui no mercado comprar umas coisinhas e, mano, o alho, R$ 50 o quilo. O café, R$ 40, né? Tipo, 500 gramas de café. O que isso tem a ver com universalismo, né? Eu acho que a gente compreender que o mundo está chegando num ponto que não é um lugar, não é algo só no Brasil, que não é algo só em algum certo ponto do mundo, mas sim em todo, porque a gente é tanta gente, né? São mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, que se a gente for contar e a gente for entender a história, há 50 anos atrás talvez não existia metade do que tem hoje, a gente realmente está chegando num ponto extremo de tudo, né? E o como lidar com tudo isso que aparece para nós, entender o que é ilusório, o que tem a ver com o outro, né? Ou às vezes com o governo, enfim, com o externo, que tanto nos, de alguma certa forma, mexe com a gente, né? E o que a gente pode fazer perante a isso? O que isso tem a ver com universalismo, espiritualidade, com arte? Bom, eu acho que tem muita coisa a ver. Primeiro, porque como estamos consumindo a vida é muito importante nesse ponto. A gente está num momento em que as coisas são tão automáticas que muitas vezes a gente não percebe, né, essa automatização de tudo. Mas se a gente for perceber, estamos tirando a nossa presença para ser preenchido pelo um monte de coisas, né, que esse sistema, esse consumo nos apresenta como soluções rápidas, né? A arte, nesse ponto, ela se encontra no lugar do tempo, no tempo de fazer as coisas, no tempo, para mim, no tempo de Deus, né? Porque não é automático,
né? Eu não consigo chegar aqui e fazer isso aqui automaticamente. Eu tenho que trabalhar minha mente, eu tenho que trabalhar que meu físico, entender? Tudo isso tem que estar andando junto, tem que estar fluindo bem para finalizar uma arte. Então, a arte, ela é essa ponte nossa, do nosso mais íntimo lugar humano, né? Porque se a gente for olhar para as artes, enfim, como técnicas ancestrais, né, de afazeres de tempo, a gente vai entender que ela sempre foi essa nossa terapia, né, desse ócio, desse lugar que hoje quase não temos, porque imagina você ter um tempo para produzir uma arte, né? É uma questão que realmente a gente no mundo está se automatizando. Então, até mesmo quem vive a arte em si tem sentido, né, muitas coisas. E como que a gente tem que expressar hoje para vender nesse mundo do marketing, enfim, é tantas coisas, né? E como viver a arte sem se preocupar com tudo isso, assim como a vida, né? Assim como acho que qualquer outra coisa, a gente tem tantas coisas para se preocupar, né? Então, como a gente vai fazer com plenitude, com presença as coisas, né? Eu vejo que a gente tem que criar espaços-tempos, né? Para a gente sair muitas vezes dessa automatização. Eu falo também minha, né? Mesmo sendo artista, enfim, celular, todas essas coisas, elas tiram nossa atenção. Como a gente ter uma organização, uma maturidade para lidar tanto com o virtual quanto na presença aqui mesmo agora, né? Que parece muito difícil e às vezes até para ouvir um áudio, né, de 10 minutos, alguém falando, vai depender muito do que eu quero ouvir, né? Então a gente ter essa clareza de que estamos passando por este momento de automatização e que se mesmo parecia ter um monte de conspirações, né, teorias de conspirações, a gente vê hoje que tudo não era conspiração, são coisas que estão acontecendo no mundo, projetos, né, desses megalomaníacos, enfim. E o como a gente, mesmo estando à mercê, né, porque igual o Instagram, enfim, celular, qualquer coisa, né, também a gente está de alguma certa forma ligada a tudo isso. Mas o como equilibrar isso no momento para que nem o meu lado humano e nem o meu lado moderno de ter que entender esse processo do agora, que a gente possa ter um equilíbrio, que a gente não tenha que se embolar todo para poder entender. Mas tudo bem também se embolar, enfim, a gente está num processo de aprendizado mesmo, esses dias, né? Foram bem intensos aqui também, no sentido entre eclipses, desde antes do eclipse lunar também já estava uma energia muito forte, assim, de resoluções internas, de olhar para tantas coisinhas que vão prendendo o nosso caminho e que muitas vezes a gente tem que olhar para isso e saber como dar vazão, né? Como transformar aquela energia, aquela situação, enfim. Então, é isso, assim, eu acho que o propósito, igual eu falei no começo desses vídeos aqui, é exatamente chegar em pessoas que eu não conheço, que realmente querem ouvir essa palavra, querem trocar. São muitos aprendizados aí, né? Assim, agora estamos num ponto, né, que estão falando sobre as pirâmides. E assim, eu tenho estudado, né, o Antigo Segredo da Flor da Vida, esse já é o segundo volume. Eu tenho estudado sobre isso desde o começo do ano. Já tinha ouvido falar, esse livro já tinha aqui em casa, por conta do meu companheiro. Mas realmente fiz esse estudo do começo do ano para cá. E muito importante, muito massa, porque eu gosto muito da história da humanidade, da história do planeta, né? Então, aqui nesse livro, se alguém tiver interesse também de saber um pouco mais
né, desses mistérios aqui do planeta que são tão antigos que a gente muitas vezes não consegue chegar numa forma física nesses tempos, mas que existe sim já muita informação que foram deixadas para nós aí. E no mais, até o próximo momento. Gratidão.